Número 15. Quão luxuosa é a vida nos Emirados Árabes Unidos? Entre em um mundo onde o luxo não é apenas um estilo de vida, é o padrão. Os Emirados Árabes Unidos, frequentemente vistos como um dos lugares mais ricos da Terra, construíram uma reputação global de riqueza extrema. Cidades futuristas e um nível de conforto que parece quase real. Mas quão luxuosa é a vida aqui, realmente? Desde o momento em que você chega, a diferença é impossível de ignorar. Em cidades como Dubai e Abu Dhabi, arranha-céus imponentes se estendem até o céu, muitos deles abrigando alguns dos apartamentos mais caros do mundo. Estas não são apenas casas, são experiências, elevadores privados, piscinas infinitas com vista para o horizonte, sistemas de casa inteligente controlando tudo, desde a iluminação até a temperatura, tudo ao toque de um botão. E depois há os hotéis. Os Emirados Árabes Unidos abrigam alguns dos hotéis mais extravagantes já construídos. Imagine entrar em um lobby coberto de detalhes em ouro, com pisos de mármore polidos à perfeição e lustres que parecem pertencer a um palácio real. Algumas suítes de hotel custam milhares de dólares por noite, oferecendo mordomos privados, carros de luxo sob demanda e até chefes pessoais prontos para cozinhar qualquer coisa que você desejar. Mas o luxo nos Emirados Árabes Unidos não para onde você vive ou se hospeda. Ele se estende para a vida cotidiana. As compras aqui estão em outro nível. Shoppings enormes como o Dubai Mall não são apenas lugares para comprar, são mundos inteiros de entretenimento. Dentro, você encontrará aquários internos, pistas de patinação no gelo, marcas de moda de luxo e restaurantes que servem culinária de todos os cantos do mundo. É completamente normal ver pessoas saindo casualmente com bolsas de grife que valem mais do que muitos ganham em um ano. O transporte é igualmente impressionante. Enquanto o transporte público é moderno e eficiente, muitos residentes preferem carros de luxo, e não apenas qualquer carro. Lamborghinis, Ferraris, Rolls-Royces são visões comuns nas ruas. Na verdade, veículos de luxo são tão normais aqui que até carros de polícia em algumas áreas são supercarros de alto padrão. A comida é outra parte da experiência de luxo. Os Emirados Árabes Unidos são um centro global de alta gastronomia, com um chefe de classe mundial criando refeições inesquecíveis. De sobremesas cobertas de ouro a restaurantes exclusivos em rooftops com vistas de tirar o fôlego. Jantar aqui é mais do que apenas comer. É um evento. E se você for rico o suficiente, nem precisa sair de casa. Serviços de jantar privado levarão experiências 5 estrelas diretamente à sua porta. Mas o que realmente define o luxo nos Emirados Árabes Unidos é a conveniência. Tudo é projetado para tornar a vida mais fácil e confortável. Precisa de mantimentos? Eles chegam em minutos. Quer viajar? Companhias aéreas de luxo oferecem suítes de primeira classe que parecem quartos privados no céu. Até serviços básicos são elevados a padrões premium. No entanto, esse nível de luxo não é a realidade para todos. Por trás do horizonte brilhante do estilo de vida extravagante, existe outro lado, uma força de trabalho composta em grande parte por expatriados que mantém o sistema funcionando. Enquanto os ricos desfrutam de conforto incomparável, muitos trabalhadores vivem vidas muito mais simples, destacando um forte contraste dentro do país. Ainda assim, para aqueles que podem pagar, a vida nos Emirados Árabes Unidos oferece um nível de luxo que poucos lugares na Terra conseguem igualar. É um lugar onde sonhos de riqueza, conforto e vida moderna se unem, criando um estilo de vida que parece quase perfeito demais para ser real. Então, os Emirados Árabes Unidos são realmente o lugar mais luxuoso para se viver em 2026? Para alguns, absolutamente são. Mas, como tudo, a realidade depende de quem você é e de quanto você tem. Número 10. Os Emirados Árabes Unidos já foram o país mais pobre do mundo. Hoje, quando as pessoas pensam nos Emirados Árabes Unidos, imaginam luxo extremo, horizontes futuristas e riqueza inimaginável. Cidades como Dubai e Abu Dhabi estão cheias de arranha-céus imponentes, supercarros de luxo e alguns dos estilos de vida mais ricos da Terra. Mas apenas algumas décadas atrás, essa mesma terra contava uma história completamente diferente.
Antes da descoberta do petróleo, os Emirados Árabes Unidos eram um dos lugares mais duros e implacáveis para se viver. A região era em sua maioria um vasto deserto, onde a própria sobrevivência era um desafio diário. Não havia cidades modernas, nem ar-condicionado, nem infraestrutura avançada, apenas areia sem fim, calor extremo e recursos limitados. A vida aqui dependia de resiliência, tradição e fortes laços comunitários. O povo desta terra, conhecido como beduínos, vivia vidas simples, mas incrivelmente difíceis. Eles sobreviviam criando camelôs, pescando ao longo da costa e mergulhando profundamente no mar em busca de pérolas. De fato, o mergulho por pérolas já foi a base da economia. Os homens arriscavam suas vidas, mergulhando sem equipamentos modernos, prendendo a respiração por minutos, tudo por uma chance de encontrar uma pérola valiosa. Era perigoso, exaustivo e longe de garantir sucesso. Os assentamentos eram pequenos e dispersos. Não havia edifícios enormes ou estradas pavimentadas, apenas casas modestas feitas de folhas de palmeira e materiais naturais. O comércio existia, mas era limitado e a riqueza era rara. Comparado aos padrões globais atuais, esta região era considerada extremamente pobre, com muito pouco acesso à educação moderna, saúde ou tecnologia. Tudo mudou em meados do século XX, quando o petróleo foi descoberto sob as areias do deserto. Esse momento transformou o destino da nação para sempre. Quase da noite para o dia, os Emirados Árabes Unidos começaram sua jornada de uma das regiões mais pobres do mundo para uma das mais ricas e desenvolvidas. Sob a liderança de figuras visionárias como Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, o país investiu sua riqueza petrolífera em infraestrutura, educação e inovação. Em vez de depender apenas do petróleo, os Emirados Árabes Unidos focaram em construir uma economia diversificada, turismo, aviação, finanças e comércio global. Em apenas algumas décadas, desertos se transformaram em cidades. Dubai tornou-se um centro global de turismo de luxo e negócios, lar de marcos icônicos como o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Abu Dhabi emergiu como um centro de poder político e desenvolvimento cultural, misturando tradição com modernidade. O que torna essa transformação ainda mais fascinante é a velocidade com que aconteceu. Em menos de 100 anos, os Emirados Árabes Unidos passaram de uma sociedade desértica em dificuldades para um símbolo global de riqueza e ambição. É um lugar onde tradições antigas ainda existem ao lado de tecnologia futurista, onde camelôs caminham não muito longe de Lamborghinis, e shows tradicionais ficam ao lado de shoppings de luxo. Mas sob todo o luxo e sucesso moderno existe uma história poderosa, um lembrete de que esta nação rica foi construída a partir de dificuldades, resiliência e visão. O contraste entre seu passado e presente é uma das transformações mais dramáticas da história moderna, tornando os Emirados Árabes Unidos não apenas ricos, mas verdadeiramente notáveis. Número 5. O país que poderia colapsar a economia dos Estados Unidos. Quando as pessoas pensam em superpotências globais, o primeiro nome que frequentemente vem à mente é os Estados Unidos. Uma nação com a maior economia do mundo, força militar incomparável e enorme influência global. Mas escondido por trás do horizonte brilhante de riqueza e luxo no Oriente Médio, está um país cujo poder financeiro silenciosamente tem o potencial de abalar essa dominância: os Emirados Árabes Unidos. À primeira vista, os Emirados Árabes Unidos parecem um sonho futurista. Cidades como Dubai e Abu Dhabi surgem do deserto com arranha-céu de vidro, ilhas artificiais e estilos de vida construídos sob riqueza inimaginável. Mas sob essa imagem glamourosa existe algo muito mais poderoso: controle sobre um dos recursos mais críticos da Terra, o petróleo, e, mais importante, influência sobre sistemas financeiros globais. Os Emirados Árabes Unidos não são apenas ricos, são estrategicamente ricos. Posicionados ao longo de rotas comerciais globais vitais e intimamente conectados ao Estreito de Hormuz, uma passagem estreita por onde flui uma parte significativa do suprimento mundial de petróleo, o país está no coração da segurança energética global. Qualquer interrupção aqui pode enviar ondas de choque pelos mercados internacionais, incluindo os Estados Unidos. Mas o verdadeiro poder dos Emirados Árabes Unidos não é apenas o petróleo,
é o dinheiro. Por meio de enormes fundos soberanos como a Autoridade de Investimento de Abu Dhabi, o país investiu silenciosamente trilhões de dólares ao redor do mundo. De imóveis em grandes cidades ocidentais a participações em corporações multinacionais, seu alcance financeiro se estende profundamente no núcleo da economia global, incluindo a dos Estados Unidos. Imagine isto. Se os Emirados Árabes Unidos retirassem ou redirecionassem repentinamente seus investimentos, poderiam desencadear instabilidade nos mercados de ações, perturbar grandes indústrias, abalar a confiança dos investidores em todo o mundo. Embora possa não colapsar a economia dos Estados Unidos da noite para o dia, sua influência financeira é poderosa o suficiente para criar sérias repercussões econômicas. Ao mesmo tempo, os Emirados Árabes Unidos se transformaram em um centro global de comércio, turismo e finanças. Dubai, em particular, tornou-se um imã para bilionários, empreendedores e influenciadores de todos os cantos do mundo. Seu estilo de vida sem impostos, imóveis de luxo e ambiente favorável aos negócios atraem enormes fluxos de capital internacional, parte dos quais antes fluía para economias ocidentais. Ainda assim, por trás desse rápido crescimento existe uma história mais profunda e complexa. A riqueza dos Emirados Árabes Unidos depende fortemente da estabilidade global. Qualquer grande conflito geopolítico, queda nos preços do petróleo ou interrupção nas rotas comerciais também pode impactar o próprio país. Seu poder é imenso, mas também está interligado com os próprios sistemas que pode influenciar. Viver nos Emirados Árabes Unidos é como entrar no futuro, mas também coloca você no centro de um silencioso jogo de poder global. Um lugar onde luxo e influência andam de mãos dadas e onde decisões tomadas a portas fechadas podem ecoar por continentes. Portanto, embora os Estados Unidos permaneçam uma força dominante, países como os Emirados Árabes Unidos nos lembram que poder no mundo de hoje não se trata apenas de força militar. Trata-se de dinheiro, localização e influência. Número 3. Uma nação que desafia as leis da natureza. No coração do deserto árabe, onde a areia sem fim já se estendia intocada por milhares de anos, surge um país que parece desafiar a própria realidade, os Emirados Árabes Unidos. Um lugar onde a natureza impôs limites e os humanos se recusaram a aceitá-los. Este não é apenas um país. É um experimento, uma transformação ousada, quase inacreditável, onde calor extremo, escassez de água e condições desérticas severas foram transformados em símbolos de luxo, poder e influência global. As temperaturas nos Emirados Árabes Unidos podem ultrapassar 45 graus Celsius no verão. As chuvas são mínimas e a água doce é naturalmente escassa. Por toda lógica, esta terra deveria ter permanecido pouco povoada, um deserto silencioso habitado por tribos nômades. Mas hoje, abriga cidades futuristas, resorts de esqui indoor, ilhas artificiais e alguns dos estilos de vida mais luxuosos da Terra. Pegue Dubai, por exemplo, uma cidade que parece ter sido retirada diretamente do futuro. Construída no meio do deserto, Dubai está cheia de arranha-céus imponentes, incluindo o mundialmente famoso Burj Khalifa, o edifício mais alto já construído por humanos. De seus mirantes, você pode observar uma cidade que simplesmente não deveria existir. E ainda assim, existe. Depois há as ilhas artificiais, projetos gigantescos de engenharia como Palma e Jumeirah, moldadas como uma palmeira e visíveis até do espaço. Construídas usando milhões de toneladas de areia e rocha, essas ilhas abrigam vilas de luxo, hotéis 5 estrelas e alguns dos imóveis mais exclusivos do mundo. Mas talvez uma das contradições mais surreais de todas seja o Esqui Dubai, um resort de esqui indoor localizado dentro de um shopping em um dos lugares mais quentes da Terra. Enquanto do lado de fora as temperaturas queimam sob o sol do deserto, lá dentro as pessoas esquiam, praticam salboard e constroem bonecos de neve em condições abaixo de zero. Não é apenas incomum, é quase inacreditável. A água, o recurso mais precioso desta região, é produzida por meio de avançadas usinas de dessalinização, transformando a água do Golfo Árabe em água potável. Cidades inteiras dependem dessa tecnologia para sobreviver, um lembrete constante de que a vida aqui é sustentada não pela natureza, mas pela inovação.
Os Emirados Árabes Unidos também transformaram sua economia de maneiras que poucos países conseguiram. Antes altamente dependentes do petróleo, diversificaram rapidamente para turismo, finanças, aviação e tecnologia. Companhias aéreas globais conectam esta nação desértica a quase todos os cantos do planeta, transformando em um grande centro internacional. Em Abu Dhabi, a capital, riqueza e cultura se misturam de uma maneira diferente. Aqui, arranha-céus modernos ficam ao lado de grandes mesquitas como a deslumbrante Mesquita Sheikh Zayed, uma obra-prima da arquitetura islâmica que recebe milhões de visitantes todos os anos. Mas sob todo o luxo e inovação, existe uma realidade mais profunda. Os Emirados Árabes Unidos são um país construído em grande parte por expatriados, pessoas de todo o mundo que vêm em busca de oportunidade, riqueza e um futuro melhor. De fato, a maioria da população é composta por estrangeiros, trabalhadores da construção, funcionários de serviços, engenheiros executivos contribuem para construir e manter essa nação extraordinária. E ainda assim, a vida aqui existe sob leis rigorosas e expectativas culturais. Os Emirados Árabes Unidos equilibram a vida global moderna com tradições e regulamentos profundamente enraizados. O que pode ser normal em outras partes do mundo pode ser restrito aqui, tornando um lugar de oportunidade e limitação. Esse contraste cria uma tensão fascinante. Um país que parece futuro, mas é guiado por regras cuidadosamente controladas. De cidades com ar-condicionado surgindo no deserto, a ilhas construídas por mãos humanas, a neve caindo em ambientes fechados enquanto o deserto queima lá fora. Os Emirados Árabes Unidos não estão apenas desafiando a natureza, estão reescrevendo o que é possível. E talvez seja por isso que tantas pessoas ao redor do mundo são atraídas por ele, porque nesta terra de extremos, a própria realidade parece negociável. Número 2. A terra dos tabus rigorosos. Na deslumbrante nação desértica dos Emirados Árabes Unidos, onde horizontes futuristas se erguem da areia dourada e o luxo define a vida cotidiana, existe um contraste poderoso que muitos estrangeiros raramente esperam. Por trás da imagem brilhante de riqueza, supercarros e arquitetura recordista, há um sistema profundamente enraizado de valores culturais e regras sociais rigorosas, uma terra onde tabus não são apenas tradições, mas leis. Cidades como Dubai e Abu Dhabi são frequentemente vistas como símbolos de liberdade, ambição e estilo de vida global. Turistas chegam esperando um playground de luxo, hotéis 5 estrelas, clubes de praia, vida noturna e entretenimento infinito. E embora muito disso seja verdade, o que muitos não percebem é que os Emirados Árabes Unidos operam sob uma mistura única de globalização moderna e lei islâmica tradicional. No centro da sociedade emiradense está um forte respeito pela religião, particularmente o Islã. Essa influência molda o comportamento cotidiano de maneiras que podem surpreender visitantes. Demonstrações públicas de afeto, por exemplo, são fortemente restritas. Algo tão simples quanto dar as mãos ou beijar em público pode atrair atenção indesejada e, em alguns casos, consequências legais. O álcool, frequentemente associado a estilos de vida luxuosos, é outra área onde existe controle rigoroso. Embora esteja disponível em locais licenciados como hotéis de alto padrão e clubes privados, beber em espaços públicos ou estar embriagado fora de áreas designadas pode resultar em multas ou até prisão. É um equilíbrio delicado, um país que atende turistas globais enquanto mantém limites firmes. Depois há as leis sobre fala e comportamento. Criticar o governo, fazer gestos ofensivos ou até postar certos conteúdos online pode ser considerado uma infração grave. Os Emirados Árabes Unidos aplicam leis de cibercrime que monitoram o comportamento digital de perto, o que significa que o que você diz nas redes sociais pode ter consequências no mundo real. Relacionamentos e conduta pessoal também são guiados por normas rigorosas. Casais não casados vivendo juntos já foram ilegais, embora algumas leis tenham sido flexibilizadas nos últimos anos. Ainda assim, as expectativas culturais permanecem conservadoras, especialmente fora das grandes cidades. Respeitar os costumes locais, desde códigos de vestimenta em locais públicos até comportamento durante o mês sagrado do Ramadão, não é apenas educado, mas essencial.
Durante Ramadã, a atmosfera nos Emirados Árabes Unidos se transforma. Comer, beber ou fumar em público durante as horas de luz do dia é proibido. Todo o país entra em um ritmo mais lento e reflexivo, enfatizando espiritualidade, caridade e disciplina. Para visitantes, pode ser uma experiência fascinante, mas desafiadora. O que torna os Emirados Árabes Unidos verdadeiramente únicos é essa dualidade impressionante. De um lado, luxo incomparável, o imponente Burj Khalifa, shoppings extravagantes e ilhas artificiais como Palm e Jumeirah. Do outro, uma sociedade fundamentada em regras, tradição e códigos morais que exigem respeito e consciência. Esse contraste cria uma realidade poderosa. Os Emirados Árabes Unidos não são apenas um destino de riqueza, mas um lugar onde a liberdade vem com limites claros. É um país que recebe o mundo, mas em seus próprios termos. Para viajantes e residentes, compreender esses limites não ditos é fundamental. Porque nesta terra de extremos, onde o luxo encontra a lei, uma coisa fica clara: o que você pode fazer é tão importante quanto o que você nunca deve fazer. Número 1. Um paraíso de luxo e prazeres incomuns. No coração do Oriente Médio encontra-se um país que redefiniu o que significa viver em luxo extremo: os Emirados Árabes Unidos. Conhecido por seus horizontes futuristas, riqueza inimaginável e um estilo de vida que muitas vezes parece saído de um filme, essa nação tornou-se um símbolo global de excesso, ambição e contradição. À primeira vista, cidades como Dubai e Abu Dhabi parecem um paraíso moderno. Dominando tudo está o icônico Burj Khalifa, perfurando as nuvens como um símbolo da ambição humana. Próximo dali, ilhas artificiais como Palm e Jumeirah se estendem pelo mar, moldadas como uma palmeira e cercadas por vilas de luxo, resorts 5 estrelas e praias privadas reservadas para a elite mundial. Mas além da superfície brilhante, existe um mundo fascinante e complexo, um lugar onde a riqueza desbloqueia experiências que muitas pessoas ao redor do mundo só podem imaginar. Nos Emirados Árabes Unidos, o luxo não é apenas um estilo de vida, é o padrão. Supercarros banhados a ouro percorrem rodovias impecáveis. Dentro de hotéis 7 estrelas como o Burj Al Arab, os hóspedes são tratados como realeza, com mordomos privados, transfer de helicóptero e quartos decorados com ouro e mármore. Shoppings como o Dubai Mall não são apenas para compras, são mundos completos de entretenimento, com aquários internos, pistas de gelo e até parques de realidade virtual. No entanto, o que realmente diferencia este país é o contraste entre sua imagem pública e estilo de vida privado. Oficialmente, os Emirados Árabes Unidos seguem tradições culturais, legais e rigorosas, influenciadas por valores islâmicos. O comportamento público deve ser respeitoso e modesto. No entanto, a portas fechadas, especialmente em clubes exclusivos, iates de luxo e vilas privadas, existe um mundo completamente diferente. Para os ultra-ricos e visitantes de elite, há experiências que borram a linha entre indulgência e excesso. A vida noturna em Dubai, por exemplo, é diferente de qualquer outro lugar na região. Escondidos atrás de hotéis de luxo estão clubes de alto nível onde DJs internacionais se apresentam e onde a riqueza flui tão livremente quanto a música. Festas privadas em iates ao longo do Golfo Pérsico atraem influenciadores, celebridades e bilionários de todo o mundo. Essa realidade dupla cria uma atmosfera única, um lugar onde tradição e indulgência moderna coexistem de maneiras quase surreais. Outra camada desse paraíso é a enorme diversidade de pessoas. Os Emirados Árabes Unidos abrigam milhões de expatriados de países como Índia, Paquistão e Filipinas. Esses trabalhadores impulsionam o rápido desenvolvimento do país, desde canteiros de obras até hotéis de luxo. Enquanto alguns vivem confortavelmente, outros enfrentam uma realidade muito mais difícil, trabalhando longas horas sob condições intensas para sustentar famílias em seus países de origem. Portanto, embora os Emirados Árabes Unidos possam parecer um paraíso perfeito de riqueza e prazer, também são lugar de contrastes, onde riquezas inimagináveis coexistem com dificuldades ocultas. De muitas maneiras, é isso que torna os Emirados Árabes Unidos tão cativantes e controversos.
É um país onde você pode jantar no céu, dormir debaixo d'água, dirigir os carros mais caros da Terra e participar de festas que parecem reais, tudo no mesmo dia. Mas também é um lugar que levanta questões sobre cultura, identidade e o verdadeiro custo do luxo. É realmente um paraíso ou algo muito mais complexo? Essa resposta depende de quem você pergunta e de qual lado dos Emirados Árabes Unidos você vê. Se você achou isso chocante, confie em mim. Nós apenas arranhamos a superfície do que realmente está acontecendo dentro dos Emirados Árabes Unidos. De luxo insano a segredos ocultos, há um passado que parece quase impossível de acreditar. Este país está cheio de surpresas que a maioria das pessoas nunca verá. Então aqui vai a verdadeira pergunta. Você realmente gostaria de viver essa vida? Ou tudo isso é apenas uma ilusão? Deixe sua resposta nos comentários agora mesmo. Estou lendo cada uma. E não se esqueça, curta, inscreva-se e ative as notificações, porque o próximo vídeo pode mudar completamente a maneira como você vê o mundo.